Graça e paz, povo de Deus. Estamos de volta com uma palavra de superação para a sua vida. E hoje nós estaremos falando como nós podemos vencer as adversidades. Adversidades, por mais que sejam difíceis de serem atravessadas, elas podem ser as maiores possibilidades de mudança, de crescimento, de avanço, para que a proposta que Deus tem para você aqui nessa terra, ela ocorra. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que nós iremos discorrer neste momento. As adversidades, elas têm um potencial extremamente poderoso, porque em meio aos momentos difíceis é que surgem as maiores invenções que a humanidade teria condição de poder manusear, de ter como uma ferramenta importante para a sua subsistência, dentre outros fatores que nós poderíamos colocar. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar sobre a adversidade. A adversidade, ela traz para você o conhecimento de quem realmente você é. Porque em meio às adversidades, nós temos comportamentos diferenciados. Quando a dificuldade ela bate na nossa porta, algumas pessoas se acovardam, se fecham dentro do seu próprio mundo, outras pessoas arregaçam as mangas e vão trabalhar. Fato é que você, em meio a algum tipo de dificuldade, saberá quem você é. Se você é uma pessoa de coragem, se você é uma pessoa medrosa, se você é uma pessoa que tem boas ideias, se você é uma pessoa que está designada para desenvolver um determinado plano ou solucionar determinados problemas. A adversidade, ela traz essas condições para a nossa vida. Uma outra coisa que nós poderíamos falar sobre a adversidade. A adversidade, ela propõe sempre crescimento, porque todas as vezes que a dificuldade ela vem sobre a nossa vida, nós temos a plena condição, guarde isso, a plena condição de amadurecer. Muitas pessoas, quando enfrentam dificuldade, elas retrocedem. Elas ficam tão amedrontadas, ficam tão paralisadas, que elas não veem essa possibilidade de crescimento. Então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito específico. E fato é, gente, guarde isso que eu estou lhe dizendo, nós iremos enfrentar momentos em que nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. No aperto é que nós crescemos. E muitas vezes a vida, para que nós venhamos avançar, nos propõe essas situações para que venhamos entender que precisamos crescer. Quer ver um exemplo? Uma criança no ventre da sua mãe. Quando uma criança ela não nasce sorrindo, ela nasce chorando. Porque dentro do ventre ela tinha todo um conforto, toda uma condição, toda uma logística. E de repente, quando chega o momento da concepção, em que ela tem que sair, ela vê a luz, ela vê todo um ambiente diferente, uma temperatura diferente daquela que ela estava habituada dentro do ventre. E uma das primeiras coisas que ela faz é estranhar e chora. E o que a gente aprende com essa situação? Em primeiro lugar, dentro da barriga da mamãe, a criança ela pode até crescer, mas ela vai crescer de forma limitada. Quando ela é retirada do ventre da mãe, ali ela tem toda a possibilidade de crescer com saúde, de crescer dentro de uma proposta de vida em que ela será saudável. Porque se ela ficar além do tempo necessário dentro do ventre, o risco de morrer a mãe e a criança é muito grande. E na vida, as adversidades, elas propõem isso. Quando nós estamos atravessando um momento difícil, entenda, é que algo novo irá nascer e você irá avançar e crescer. Eu gosto muito de uma história que é contada. Existia um fazendeiro. E esse fazendeiro, ele não conseguia mais produzir. E ele começou
a investir somente na sua vaquinha. A única vaquinha que ele tinha. Era a vaquinha que dava o leite, era a vaquinha que fornecia parte da alimentação daquela família. Só que um belo dia, eles já não estavam conseguindo vender os produtos que eram produzidos pelo leite. Ele se viu numa situação muito difícil e começou a orar a Deus, a falar com Deus. A adversidade chegou na vida dele. E o que aconteceu? Passando por ali, um missionário resolveu orar por aquela família, sem saber de nada. E ao chegar lá, Deus falou no coração dele: pega essa vaca, leva ela para o alto do monte. Quando chegar lá em cima, eu vou falar para você o que deve fazer. Quando ele leva aquela vaca lá para o alto do monte, lá para o alto do morro, e vai todo mundo com ele, e eles começam a orar, e na hora que todo mundo se coloca de joelho para orar, Deus fala com o missionário: levanta, pega essa vaca e empurra ela morro abaixo. Ele pensou: peraí, Deus, como é que é? Isso mesmo, empurra a vaca morro abaixo. Assim ele fez. Quando as pessoas viram ele empurrando aquela vaca morro abaixo, a vaca despencando, morrendo lá embaixo, no fundo do precipício, ele teve que correr muito porque todo mundo queria matá-lo. E ele foi embora, sem entender absolutamente nada. E um belo dia, após muitos anos se passarem, ele volta naquela fazenda. Resolveu passar por ali, ele vê uma placa diferente, ele vê alguém trabalhando, muitas frutas, legumes, verduras, muitos animais, galinhas, patos, tinha uma granja fenomenal. Ele viu outros animais para abate, porco, dentre outros, e ele ficou assim surpreso e pensou: rapaz, eu acredito que o fazendeiro tenha vendido essa fazenda para o outro proprietário, porque o negócio está prosperando. Tadinho, ele estava quebrado. E nisso ele pergunta para um dos funcionários que estavam ali: de quem é essa fazenda? Quem é o proprietário agora? E de repente, o funcionário vira para ele e fala: é daquele moço ali, ó. Quando ele olha, ele vê um antigo proprietário. E o antigo proprietário sai correndo para cima dele, ele já não tinha para onde correr. E no momento que ele se viu apertado, ele se defende. O antigo proprietário dá um abraço nele e diz o seguinte: obrigado por você ter matado a minha vaquinha. Porque se eu tivesse com aquela vaca, eu acredito que eu seria pobre até hoje. Muitas vezes em nossas vidas, as adversidades elas vêm para que nós venhamos abrir mão, fazendo aqui uma alegoria, dessa vaquinha que nos impede de prosperar. Às vezes nós ficamos agarrados em coisas tão pequenas que nós poderíamos abrir mão para o melhor de Deus vir. Aquilo que você perdeu não foi o fim, é o começo de uma nova história. Aquele plano que você tentou que desse certo lá atrás e não deu, Deus ele utilizou aquela frustração que você teve para você amadurecer, para você crescer e não desistir. Ter experiência para você não ter problema de novo. De repente você que está aqui nos assistindo quebrou, perdeu a sua empresa, perdeu a sua família. Querido, querida, preste atenção no que eu vou te dizer. Não acabou. Quem dá a última palavra é Deus. Isso aconteceu para você crescer, para você ter experiência, para você avançar, para você perceber que há algo muito melhor de Deus para a sua vida. E aqui eu uso um texto bíblico para corroborar com tudo isso que nós estamos falando. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Aquilo que Deus decretou para você vai se cumprir. O que nós temos que passar aqui nessa terra, nós iremos passar. Infelizmente, algumas vezes nós passamos por situações porque nós fazemos escolhas ruins. Todavia, Deus, até mesmo em meio às escolhas ruins, Ele nos ajuda a vencer, a crescer, a prosperar, a entender que as coisas poderiam ser diferentes e nós aprendemos. O aprender é um ato salutar, é um ato em que o crescimento ele ocorre porque nós de fato entendemos que o tempo de Deus ele se cumpre quando nós passamos algumas etapas. Não é fácil.
Mas é possível nós sermos mais que vencedores se nós entendermos que as adversidades, elas vêm, mas não vêm para nos matar, ela vem para nos projetar. E aqui eu quero dizer mais uma coisa. Para Deus, toda a adversidade que você encontra, ela é uma escada em que lhe levará para um nível mais profundo de comunhão com Deus, que irá lhe levar para um nível mais alto de prosperidade e fará com que você seja uma pessoa diferente. Não desista. Não pare no meio do caminho. Supere seus limites. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta: como eu posso vencer as adversidades, já que todas as coisas cooperam para o bem? Se você ler a história de Jó, você vai observar que até o final da história de Jó, poucas pessoas dariam alguma coisa por Jó. Poucas pessoas apostariam que Jó viraria a sua trajetória, a sua história. Só que nós precisamos ler tudo, do início ao fim. A nossa vida não é diferente. Talvez você ainda está no começo de uma trajetória, talvez você está no meio de uma trajetória, mas no fim, se você colocar Deus no início, vai dar certo. Em momento algum, Jó, ele abriu mão de Deus. Em momento algum, Jó blasfemou contra Deus. E aqui vai uma receita muito importante para que você possa vencer as adversidades. Em primeiro lugar, troque a sua reclamação por palavras assertivas, por palavras positivas. Para de reclamar da vida. Para de dizer que tudo vai dar errado. Para de falar que tudo não vai funcionar. Muda isso. Você é aquilo que você fala. Então para de falar mal de si mesmo, que você nasceu para dar errado. Mude a sua fala. As palavras têm poder. O que me chama a atenção em Jó é que Jó, ele usa o poder das palavras. Mesmo em meio à adversidade, ele dizia o seguinte, que nessa carne ele ainda veria a Deus. Então esse é o primeiro passo. Mude aquilo que você fala. Segundo passo, pare de fazer comparações. Fulano tem isso, fulano tem aquilo, Beltrano dá certo, Beltrano acontece aquilo com ele, não acontece. Para de fazer comparação, de comparar o seu carro com o do outro, de comparar a sua família com o do outro. Valorize aquilo que Deus te deu. Se você viver uma vida de comparação, você nunca vai ser satisfeito, porque sempre haverão limites a serem rompidos. O ser humano, ele tem dentro de si um desejo por possuir coisas que ele não tem, muito acima da sua capacidade de adquirir. Porém, quando eu sou satisfeito, quando eu valorizo aquilo que eu tenho, com toda certeza eu terei possibilidades de alcançar aquilo que eu ainda não tenho. Porque eu aprendi a preservar. E Deus não vai lhe dar nada para você se perder. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar: deixe o seu projeto também ser um projeto de Deus. Faça junto com Deus todo o seu planejamento. E com toda certeza, você verá Ele atravessar contigo as adversidades. E eu gostaria de estar orando com você nesse momento, para que a bênção do Senhor, ela fosse real. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus eterno, nós queremos declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso. E eu quero abençoar, ó Pai, esse irmão, essa irmã que está nos assistindo, ó Deus, nessa palavra de superação. Eu tenho certeza que barreiras irão cair. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor mudará histórias nessa noite, ou nesse dia, ou quem sabe nessa tarde que esse irmão, essa irmã está assistindo, ó Deus, esse programa. Eu quero declarar vitória, restauração na família, restauração na saúde. Ó Deus, pessoas que estão quebradas financeiramente, pessoas que estão, meu Deus, endividadas, pessoas que estão, meu Deus amado, entristecidas com tantas coisas, deprimidas. Ó Deus, que o Senhor possa vir com o teu poder. E eu declaro vitória em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Obrigado por sua audiência, por sua paciência. Um abração para você, um ósculo santo. E até o próximo programa Superação. Lembrando, nós temos a página do nosso programa no Facebook, Programa Superação, também a página da nossa igreja, Missão Batista Ágape. Só você digitar lá, você vai encontrar com bastante facilidade, ou o meu Facebook pessoal, o Isnael de Souza.
ok? Nos procure nas redes sociais, com certeza você vai ser abençoado em nome de Jesus. Até mais.